Então, nossa disciplina é a educação especial, mas será abordado numa perspectiva da educação inclusiva. Então, nós vamos ver hoje as bases neurológicas do comportamento da educação especial. Então, eu vou explicar para vocês tudo que é importante dentro da nossa cabeça para a gente poder entender as necessidades especiais. Depois a gente vai entender as bases genéticas e comportamentais da educação especial. Vamos ter 2 aulas muito densas para eu explicar para vocês o que é o aprender, como a gente aprende. Então aqui é a parte da base genética, aqui é a parte da memória e aprendizado. Então vou estar explicando para vocês aqui como a gente vai aprender, quais as dificuldades de aprendizado, quais maneiras mais fáceis de aprender, quais são os mecanismos da aprendizagem e da mesma coisa da memória. Quantas memórias nós temos, que memórias são essas, como a gente incentiva as nossas memórias, quais são as deficiências que a gente tem que afetam a nossa memória. Para depois dessa parte inicial, a gente partir para as deficiências em si. Então, vou falar para vocês sobre o transtorno de déficit de atenção por hiperatividade. Então, vai ter uma aula para explicar esse transtorno e também uma aula para explicar sobre os transtornos específicos: dislexia, disgrafia, descalculia, disgrafia. Então, existem vários tipos de transtorno específicos de aprendizagem. Então, a gente vai ter um momento que eu vou estar explicando para vocês todos esses transtornos. Depois, nós vamos um próximo momento que vai ser para explicar para vocês os transtornos de desenvolvimento. Então, são transtornos que acontecem na infância e que pode ficar na fase adulta. E eu tenho um amor especial pelo autismo, pelas razões que eu já falei para vocês. Infelizmente, gente, nesse dia que eu dou aula, sempre que eu dou aula nesse dia eu tô chorando, tá? Mas não fiquem sensibilizados por isso, é porque me toca demais falar sobre isso. E aí vocês sempre vão ver eu nesse estado. Mas é normal, tá? E também a gente vai falar sobre síndrome de Down também, sobre síndrome do X frágil, sobre síndrome de Rett, sobre vários transtornos que afetam. Quando a gente fala de transtorno de desenvolvimento, lembre-se que são as doenças mentais, são as deficiências mentais. Ser ou pode não ser, tá? Mas tá dentro desse patamar aqui. Depois nós vamos ver CIA comum dentro da escola e, por último, nós vamos trabalhar a educação na perspectiva inclusiva. Então, eu vou compilar todas essas informações aqui e aí, nesse ponto, como a escola deve agir, como vocês devem agir como futuros professores e tudo que rege a educação inclusiva. Então, vai ser uma aula concentrada explicando isso para vocês. Então, muito interessante também. Tá certo? Então, isso aqui é conteúdo que a gente vai estudar durante esse período. Então, hoje será as bases neurológicas. Então, vamos lá. Então, o nosso sistema nervoso, ele é muito impressionante, justamente porque é ele que modula o nosso comportamento. Ele tem uma rede de células que ficam descarregando descargas elétricas a todo momento, a todo instante. E essas descargas elétricas, elas são extremamente importantes para controlar todas as nossas funções vitais e para que a gente possa ter um entendimento do que está acontecendo para fora de nós. Então, muitos seres vivos, eles só têm um entendimento daquilo que acontece dentro dele, dentro da própria célula, dentro do seu próprio organismo. Mas nós não, nós conseguimos enxergar o que tem aqui fora, nós conseguimos interpretar aquilo que está aqui fora. Tem gente que mesmo não conseguindo enxergar, consegue ouvir as coisas que estão acontecendo e entender também as coisas que estão acontecendo aqui fora. E a partir do momento que você consegue entender das coisas que estão aqui fora, você vai dar uma resposta para isso. Você vai gerar uma resposta. E de forma resumida, essa resposta ela é extremamente importante para a sua sobrevivência. Porque se você dá uma resposta errada,
para esse estímulo, geralmente essa resposta ela pode ser deletéria para a tua sobrevivência. Quanto mais você erra, mais vai ser prejudicial para a sua sobrevivência. E quanto mais você acerta, mais benéfico vai ser para a sua sobrevivência. O tempo inteiro, o sistema nervoso, ele vai moldando, modulando, modificando as suas estruturas para que você passe a errar menos. E aí, para que ele possa moldar, controlar essas mudanças, ele precisa guardar os teus erros. Ele precisa ver o que você faz, aonde você erra, para ele, tu errou nesse ponto, então eu vou guardar esse teu erro aqui, para que você não erre. Porque se você erra e esquece o que você errou, você é fadado a errar todas as vezes. Então aí surge a importância de você aprender com os erros e de você armazenar as informações no seu cérebro, que é o mais lá na frente. Então, aí que vem o líquido do assunto de hoje. O cérebro ele tem basicamente 3 funções. Ele é a matéria-prima para o processo de aprender, para o processo do aprendizado. Ele também serve para integrar o organismo com o ambiente, que foi o que eu falei para vocês. Olha só, fazer com que você tenha noção das coisas que estão acontecendo no seu ambiente. E associar, decodificar e memorizar. Basicamente, isso aqui quer dizer que você consegue armazenar as informações que você vivencia. Você consegue memorizar, você consegue guardar tudo que você está vivendo no presente num depósitozinho da sua cabeça que a gente vai chamar de passado. Então, basicamente, essa é a diferença do nosso cérebro. O cérebro, ele é o maior órgão do nosso encéfalo. O encéfalo são todos os órgãos que estão na nossa caixa craniana. Não tem só cérebro lá. Tem várias outras estruturas. A gente vai ver essas estruturas depois. Mas o encéfalo é a maior que tem. E ele, principalmente, está associado ao aprendizado e aquilo que a gente está vendo fora. Mas de que forma que o cérebro consegue fazer você ver o que está ao meio externo? Ele vai ver porque ele possui milhões e milhões de células nervosas. Nervosa não é aquela célula estressada, são os nossos neurônios. Então o neurônio basicamente tem esse formato aqui. Quem vê o neurônio não confunde ele com nenhum outro. Então ele tem aqui um corpo celular. Dentro do seu corpo, em contato com o seu corpo celular, ele possui árvores, ramos. Esses ramos, eu chamo eles de dendritos. Mas se você quiser chamar ele só de ramos, não está errado. Você pode chamar ele de ramos. E o termo dendrito é uma palavra que significa árvore. Então, ele tem tipo um significado de uma composição de galhos de uma árvore. Ele também tem, saindo desse corpo celular, ele tem um prolongamento. Esse prolongamento, ele é um prolongamento que pode ser bem pequenininho, tipo 2 milímetros de comprimento, mas ele pode ser gigantesco. Ele pode ter 2 metros de distância. Esse prolongamento eu vou chamar ele de axônio. Tá certo? Então nós temos basicamente dendritos, corpo e axônio. Isso aqui que vocês estão vendo não faz parte do neurônio, gente. Isso aqui que vocês estão vendo é uma célula que está envolvendo o axônio. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 células envolvendo esse axônio. O axônio é só a parte amarela. Essas células é um tipo de célula chamada glia. É uma célula que contribui para o funcionamento do neurônio. Nós vamos estudar sobre essas glias de forma bem básica, mas a gente vai estudar sobre elas. Tá certo? Então, o neurônio é essa representação em amarelo que vocês estão vendo. Mas o que é então o corpo celular? O que ele é?
O corpo, ele também pode ser chamado de soma. Soma, corpo são sinônimos. Este corpo celular é o centro nervoso. É aqui que está o núcleo da célula. É aqui que estão as organelas dessa célula. Nessas organelas, cada uma vai fazer um tipo de função diferente. Tem um retículo endoplasmático que sintetiza proteína, e extremamente importante, porque se você produz proteína, você está produzindo estruturas para essa célula. Então, muito importante o retículo endoplasmático. Tem lisossomos, tem peroxissomos, tem diversos tipos de organelas aqui. Essas coisas que eu estou falando para vocês são coisas que vocês viram no ensino médio, eu espero. E aí, são as organelas importantes para o funcionamento. Se o neurônio tem um núcleo aqui, se o corpo está localizado o núcleo bem aqui, quer dizer que aqui está o DNA. Aqui também no meio externo, nós temos as mitocôndrias. Muito importante a gente entender a importância das mitocôndrias para as deficiências físicas. Dependendo da situação, a mitocôndria pode gerar doenças mentais. E a gente vai ver isso lá na frente. Então, é o centro mais importante. Gente, tudo no neurônio é substituído, mas o corpo celular não é. Então, eu posso trocar ramos velhos por ramos novos. Eu posso trocar axônios velhos por axônios novos. Eu posso trocar terminais axoniais velhos por novos. Se acontecer alguma lesão nesse axônio, eu posso fazer um novo axônio aqui. Mas o corpo celular, não. O corpo celular, desde o teu nascimento, você vai ter ele até a sua morte. Ou até ele morrer. O que vai determinar se esse neurônio aqui vai te acompanhar pro resto da tua vida é se você dá trabalho para ele. Se você faz o neurônio trabalhar, ele vai viver junto contigo até a tua morte. Agora, se você não dá trabalho para o neurônio, se ele fica inativo, ele morre por falta de funcionamento. Então, o ato de aprender, o ato de memorizar, ele vai preservando os neurônios. O ato de não estudar vai destruindo os nossos neurônios, até chegar a um ponto que você vai ter muitas dificuldades de aprender. Então, de tudo eu posso tirar daqui, mas o que eu sempre conservo é o corpo celular. E, gente, não tem como nós produzirmos mais neurônios. Se morre neurônio, nós não recuperamos mais os neurônios que foram mortos. Você já nasceu com um número específico de neurônios. E esse número só vai diminuindo com o decorrer da sua vida. Você só vai perdendo cada vez mais. Então, agora que eu tenho os dendritos, para que serve o dendrito? Gente, como eu falei para vocês, o neurônio ele tem uma única função, que é transmitir sinais elétricos. Esse é o objetivo do neurônio. Então, nosso sistema nervoso ele funciona através de transmissão e retransmissão de sinais elétricos. Esses sinais elétricos são estímulos que a gente captou do meio externo. Por exemplo, se você toca em algo quente, o calor que tocou na tua pele vai desencadear um sinal elétrico que o teu neurônio vai converter. Então, ele faz aquele processo de transformação de energia. E aí ele vai converter essa energia em uma outra energia que a gente chama de energia elétrica, através de canais de íons, que eu vou mostrar para vocês na frente. Então, esse é o objetivo do neurônio, ele só faz isso. E aí, quando a gente começa a entender o dendrito, a gente tem que entender o que o dendrito faz para que esse sinal elétrico seja conduzido. Então, sempre observe, o dendrito ele está agregado ao corpo celular do neurônio, ele é os chifres do neurônio, está agregado à cabeça. Então, ele recebe esses sinais. É ele que vai estar nos teus órgãos sensoriais, ele que vai estar na tua pele, ele que vai estar em contato com os teus olhos, ele que vai estar em contato com as ondas de som que entram nos teus ouvidos, ele que vai estar em contato com outro neurônio. Então,
Esse é o dendrito. Então, ele vai estar em contato para receber todo tipo de estímulo. Ele recebe o estímulo, um sinal. Esse sinal pode ser um sinal elétrico ou pode ser um outro tipo de sinal. Se esse sinal ele é variável, é um calor, é uma energia mecânica, é uma energia elétrica, é uma onda, né, que a gente chama uma onda que a gente pode ouvir. Então, a gente chama isso de sensações. Então, esse termo é sensações. Então, ele é a região que está relacionado aos nossos órgãos sensoriais. Então, ele recebe esse estímulo, só que, gente, o tempo inteiro ele está recebendo diferentes estímulos de diferentes intensidades. E aí, ele precisa receber esses estímulos e passar esse estímulo por corpo celular. E aí, veio o estímulo daqui, veio o estímulo daqui, e aí ele chega aqui, ele vai se somando. E aí, essa região final do corpo celular é a região de somatório desses vários estímulos que estão chegando. Se no tempo certo esses estímulos atingem o que eu chamo de limiar de ativação, esse neurônio ele vai disparar um sinal elétrico. Mas, se num determinado período de tempo ele não conseguiu atingir o limiar de ativação, esse neurônio não faz nada. Absolutamente nada. E aí vem a grande regra, que é a regra do tudo ou nada. Ou seja, vários estímulos chegam nesse corpo celular por esses dendritos. No tempo certo, se eles se somarem e atingirem o limiar correto, necessário, esse estímulo se propaga. Ele anda pelo axônio até chegar no outro neurônio ou em algum órgão nosso. No músculo, por exemplo. Agora, se ele não atinge no tempo necessário esse limiar, aí ele simplesmente é perdido esses estímulos. Não acontece nada com você, você não consegue dar respostas sobre aquela situação. Você não dá a resposta. O fato de você se machucar, ou seja, o impacto mecânico, vai atingir de uma maneira muito brusca esses dendritos. Esses dendritos vão gerar diversos sinais, que esses sinais vão se somar e vão ser satisfatórios. Aí ele soma bem aqui, somou, estimulou, atingiu o limiar, o impulso se propaga. Aí essa informação, que é esse sinal que você se machucou, é levada lá para o sistema nervoso. Lá o sistema nervoso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você tire a mão ou o pé da onde você se machucou, você remove a sua mão ou o seu pé e faz você sentir dor. Então ele vai te dar a consciência de sentir dor sobre aquele machucado que você passou. E aí você olha, você vê o que aconteceu e você memoriza aquilo que você viu, para você não cair no erro de se machucar de novo. Então, agora, vamos imaginar uma situação em que vocês estão passando agora, que está chegando um monte de estímulos para o neurônio, só que não é o suficiente, ó. Não está sendo o suficiente para vocês gerarem uma resposta. Mas só que quando eu começar a falar agora, vai ser suficiente e vocês vão sentir a resposta. Você não está sentindo a resposta agora porque você está prestando atenção na aula. Você focou a sua atenção à aula. Mas a partir do momento que eu falar, eu vou gerar um estímulo a mais desses que estão sendo perdidos. E aí isso vai gerar uma descarga elétrica e você vai ter consciência do que eu estou falando. Olha lá a dica. Então, por exemplo, nesse momento ninguém aí está sentindo o contato da roupa com o corpo de vocês. Vocês não estão sentindo. Mas, a partir do momento que eu falei isso, você passou a sentir o contato da sua roupa com o seu corpo. O que você passou a sentir agora? Porque eu gerei um estímulo a mais, que se somou aqui e foi suficiente para gerar uma resposta que foi o quê? A consciência que você está vestindo uma roupa. Mas antes não. Esses estímulos que sempre estão acontecendo
a todo momento está acontecendo, não foi suficiente para gerar essa resposta. E você não estava tendo essa sensação. Sentir a roupa no corpo é uma informação desnecessária para vocês. Então, vocês não precisam estar o tempo todo sentindo a roupa no corpo. Vocês não precisam o tempo inteiro estar ouvindo determinados sons que está chegando no ouvido de vocês. Tem muito som externo que vocês bloqueiam, sem saber. Inconscientemente vocês bloqueiam. Mas se vocês pararem para se concentrar, vocês vão perceber que o ambiente que vocês estão está cheio de sons. É o som do ventilador, é o som do carro na rua, é o som de um inseto voando. Tem vários estímulos sonoros. É a televisão ligada, é alguém falando lá na cozinha. Então, aí você acaba o quê? Minimizando esse estímulo ou bloqueando, porque você está focando a sua atenção em uma outra coisa. Então, o sistema nervoso ele faz isso. O neurônio ele vai bloquear ou vai fazer com que você tenha consciência de algo que está acontecendo. Então, é isso que é a importância dele. Outra coisa, quando nós chegamos no final do axônio, então, olha só a velocidade que ele corre. Uma velocidade de 100 metros por segundo. O nosso corpo não tem 100 metros. Nosso corpo tem no máximo 2 metros. Tem gente que chega até 3 metros de altura. É o limite do ser humano. Né? Mas olha a velocidade de 100 metros por segundo. E a amperagem desse sinal é uma amperagem de 100 milivolts. Tá? E aí, chegando aqui no final, esse sinal chega aqui no que a gente chama de terminal axonial. Esse terminal axonial, ele vai justamente passar este sinal para um outro neurônio, por exemplo. Só que, gente, o neurônio, ele não encosta no outro. Não existe contato de um terminal axonial com o dendrito de outro neurônio. Então, eles não ficam desse jeito. Eles vão ficar com o quê? Um espaço entre eles. Esse espaço que existe, eu vou chamar isso de fenda. Fenda sináptica. Então, existe uma fenda, e aí, para que esse sinal elétrico chegue ao outro lado, o neurônio ele cria uma ponte. Esta ponte que ele cria é através de receptores químicos. A gente chama esses receptores químicos de neurotransmissores. Eu tenho diversos tipos de neurotransmissores. Eu tenho noradrenalina, adrenalina, dopamina, glutamato, nós temos aí serotonina, cada um faz uma função diferente. Então, esse terminal axonial, ele joga esse neurotransmissor nessa fenda. Na hora que ele joga esse neurotransmissor na fenda, ele cria uma ponte. E aí, esta ponte que é criada, o estímulo elétrico passa para o outro lado. Ele atravessa para o próximo neurônio. Ou ele vai para um músculo, ou ele vai para uma glândula, ou ele vai para a pele. Vai depender do neurônio que está sendo atingido. Deu para entender, gente? Então, a sinapse é o que eu chamo de ponte. É a ponte criada de um neurônio até o outro neurônio. Então, isso eu chamo de sinapse. E essa sinapse ela pode ser criada por neurotransmissores. Esses neurotransmissores podem ser um neurotransmissor excitatório, que ativa, ou um inibitório, que é aquele que não deixa nada acontecer. E esse espaço vazio, esse espaço entre um neurônio e o outro, é a fenda. Entre esse terminal aqui e esse dendrito, é o que eu chamo de fenda. Lá na fenda, muito importante, acontece muita coisa pai d'égua lá. A gente vai chegar lá e eu vou explicar isso para vocês. Tá bom? Acho que o principal ponto é aqui. É aqui que rola o aprendizado da gente. Ok. Então, aqui nós temos um neurônio, basicamente, e aqui nós temos alguns princípios de organização dos neurônios. O primeiro princípio é o que a gente chama de princípio de polarização dinâmica. Esse princípio de polarização dinâmica, gente, quer dizer o seguinte, que o sinal elétrico que está passando do dendrito
corpo axônio e terminal axonial, ele nunca volta. Então, chegou no dendrito, passou para o corpo, ele não volta para o dendrito. Ele sempre tem uma única direção, do dendrito até os terminais axoniais. Gente, não existe uma regra padronizada para dizer que todo o tempo é assim, dendrito, corpo, axônio. Não. Pode acontecer de um terminal axonial desse entrar em contato diretamente com o corpo celular. Pode acontecer de um terminal desse entrar em contato com o axônio. Então, não necessariamente todos os neurônios passam por essa fase, dendrito, corpo, axônio. Mas, se ele entrou em contato com o corpo, ele não vai para o dendrito. Ele vai para o axônio e do axônio para o terminal. Se o neurônio entrou em contato com o axônio, ele não volta para o corpo. Ele não precisa voltar para cá. Daqui mesmo, ele vai para o terminal axonial. Por isso que eu chamo isso de princípio de polarização dinâmica. Quer dizer que o neurônio que o estímulo, o sinal elétrico não retorna. E esse princípio ele é chamado também de princípio de Ramon e Cajal, que é um postulado desses caras aí que descobriram isso. Olha, um neurônio entrou em contato com o axônio do outro neurônio. Me diga o caminho de transmissão do sinal. Olha só. Se ele conectou aqui, o caminho é axônio e os terminais. Você pode escrever terminais. Tá certo também, tá? Não precisa saber terminal, axonial. Os terminais. Então, se ele conectou aqui, axônio, terminais. Se ele conectou no corpo, axônio, terminais. Se ele conectou no dendrito, dendrito, corpo, axônio, terminais axoniais. Aí esse é o caminho. Essas seriam as possíveis respostas. Tudo depende de onde ele conectou. Mas olha, gente, ele não voltou. Ó. Ele conectou no axônio, ele não fez axônio, corpo, dendrito, corpo, axônio, terminal. Não acontece isso. Viu o problema do impulso voltar? Quando o impulso volta, você perde tempo. Você não pode perder tempo. Porque se você perde tempo, você está com demência. A demência é quando a propagação do impulso ela é lenta. Aí você tem demência. Então ela tem que ser o mais rápido possível. E essas células que estão aqui, elas são extremamente importantes porque elas impulsionam o impulso nervoso. Elas tornam o impulso mais rápido ainda. Porque se elas não existissem aqui, ele demoraria muito mais tempo para se locomover para cá, para andar daqui para cá. Com essas células, ao invés dele andar, ele vai saltar de ponto a ponto. E pular é muito mais rápido do que andar. E aí torna o impulso mais rápido. Se não tem essas células, o impulso fica mais lento, porque você está andando, o impulso está andando. E aí é uma característica de demência. Outra característica é a especificidade conectiva. Conectiva, a gente quer dizer o seguinte: com quem o neurônio se conecta? Com quem ele está se conectando? Gente, os neurônios se conectam entre si. Os neurônios se conectam com diversos órgãos nossos, principalmente com as células musculares. Mas os neurônios se comunicam. Eles se comunicam com glias também, que são células do sistema nervoso. Então, o que quer dizer especificidade? É específico. Essas ramificações, essas conexões entre um neurônio e outro não é aleatório, não é randômico, não é à toa. Um neurônio se conectou com o outro sem querer. Porque quis. Porque aquilo não. Existe um motivo para esse neurônio estar conectado àquele outro neurônio.
E esse motivo que faz um neurônio estar conectado ao outro neurônio é justamente a rede que faz você buscar uma informação que você precisa guardar. Se ele estiver conectado com aquele neurônio lá, você consegue resgatar algo da sua memória. Mas se ele estiver conectado a um outro neurônio, você já resgata outra informação. E se estiver conectado a um outro neurônio, você já resgata uma terceira informação. Então não é randômica. Tanto faz o neurônio se conectar a esse aqui, esse aqui. Não interfere em nada. Pelo contrário, interfere com certeza. E aí, qual é a prova para vocês entenderem melhor isso? Se você está estudando determinado assunto e você não está entendendo esse assunto, é porque as tuas conexões não estão adequadas. Então, os teus neurônios estão conectados de uma maneira que você sente dificuldade de buscar pistas da tua memória. E sem essas pistas, você não consegue aprender. Você só consegue aprender se você tiver algo na sua memória pré-armazenado. Aí você aprende. Se você não tiver nada lá na sua cabeça, você não aprende nada. Não importa o tanto que eu fale aqui. Eu nunca estudei sistema nervoso na minha vida. É a primeira vez que eu ouvi falar de neurônio. Gente, então vocês não têm nada na cabeça de vocês para entender esse assunto. Mas, aí o que vai acontecer? Então, os teus neurônios estão organizados de uma maneira que você não tem nada guardado lá. Aí eu começo a falar neurônio, axônio, dendrito, e aí o teu sistema nervoso começa a se rearranjar, se reorganizar. Nessa reorganização ele começa a memorizar essas palavras e começa a guardar pistas na tua cabeça. Quando tu estudar uma segunda vez, a tua organização neural não é mais a mesma, já é outra. E aí quando tu ouvir a palavra, tu já não ouve com tanta dificuldade. Tu já ouve com uma certa facilidade. E quando você estudar uma terceira vez, aí você vai ter mais facilidade ainda. E quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais você vai colocando pistas e pistas e pistas, e os neurônios vão se organizando, até que você aprende. Ou seja, o princípio básico para aprender é a repetição. Porque somente com repetição você é capaz de guardar pistas na tua cabeça para que você possa aprender. E por isso que a especificidade conectiva, ela não é aleatória. Porque se fosse aleatória, tanto faz você ler e repetir, que isso não iria afetar o teu processo de aprendizagem. Então nós temos alguns tipos de neurônios. Na verdade nós temos 4 tipos, nem é 3, é 4, mas eu coloquei os 3 mais comuns. Eu tenho o pseudo-unipolar, que é esse aqui, essa da imagem. Eu tenho o multipolar, que é o mais comum, e eu tenho o bipolar. O pseudo-unipolar, ele é um neurônio muito comum na retina, muito comum na retina, muito comum no sistema nervoso periférico. O bipolar, ele é muito comum nos nossos órgãos sensoriais, tá? Tato, paladar, visão, audição e o outro lá que eu não me lembro agora. E já o multipolar é aquele neurônio comum no sistema nervoso central. Quando eu falo sistema nervoso central, eu estou falando do nosso encéfalo, da nossa cabeça, nos órgãos que estão localizados na nossa cabeça. Tudo bem. O que diferencia esses neurônios? Diferencia os dendritos que cada um tem. Observe o multipolar, ó. O multipolar tem vários dendritos no corpo celular. Então tá aqui o corpo, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dendritos no mesmo corpo celular. O bipolar, ele só tem um dendrito só, uma conexão ao corpo celular. Então ele tem um dendrito e um axônio. Então ele é bipolar. Um único dendrito
e um único axônio. Sempre, todos os neurônios vão ter um único axônio. Um único. O que vai mudar é a quantidade de dendritos e como esse dendrito está conectado. Já o pseudo-unipolar, o dendrito não conecta ao corpo. Olha aqui o corpo, a carequinha. Então, ele vai se conectar diretamente ao axônio. Então, por isso que ele é um pseudo-unipolar. Ele é um falso. Então, um dendrito conectado diretamente a um axônio. Ele não está conectado ao corpo, igual ao neurônio bipolar. Isso faz com que o sinal elétrico chegue no dendrito e ele vá diretamente para o axônio. Ele segue dois caminhos, ele dobra e vem para cá, mas ele vai diretamente para cá. Aqui não, aqui ele tem que obrigatoriamente passar pelo corpo. E aqui também tem que passar pelo corpo. Agora, o que é o unipolar? O unipolar é aquele que não tem dendrito. Isso aqui não tem, tá? Vou colocar aqui. Não tem isso aqui. Sai daqui, sai daqui. É o corpo exclusivo e o seu único axônio. Então, ele é um unipolar. Certo? Então, essas as características. Os neurônios, eles também podem ser... Deixa eu apagar isso aqui. Ser divididos quanto à sua função. Então, aqui é a morfologia, mas eles também podem ser divididos de acordo com a sua função. Quais são as funções? Ele pode ter uma função de levar o impulso, ele pode ter uma função de trazer o impulso nervoso, o sinal elétrico, ou ele pode ter uma função interna, uma função intermediária, uma função de controle, que é o que a gente chama de interneurônio. Vamos ver a primeira função. A primeira função é a que a gente chama de função sensorial, ou também posso chamar isso de função aferente, com a letra A. Então, aferente, certo? Desculpa pela letra. Então, essa função aferente quer dizer o seguinte: a pessoa toca na vela quente e aí esse neurônio em azul vai levar o sinal elétrico para a medula. Aqui, a medula espinhal. Então, o sinal foi levado para o sistema nervoso. Isso é o que a gente chama de sinal sensorial. Ele captou a sensação que está no meio externo. Agora, o sinal, o neurônio motor é o neurônio de resposta. Ó, então, o termo, a gente entender, é a resposta. Ele é o eferente. Então, muda aqui, ao invés de ser o A, ele é um eferente. Então, chegou o impulso aqui, ó. Olha só, chegou aqui. Então, passa para o vermelho, que é o neurônio de resposta, e ele vai levar o sinal para a célula muscular, para o órgão muscular, ó. E o que o órgão muscular vai fazer? Contrai. Na contração do bíceps, o teu cotovelo se movimenta. E você, de forma reflexa, tira o dedo da vela, porque você sente o calor. Então, você tira o dedo da vela de forma instintiva. Você não comanda isso. Isso é natural. Agora, depois que você tira o dedo da vela, você não estava sentindo dor nenhuma. Você tirou o dedo, aí você olhou, viu tudinho, olha, eu toquei na vela quente. É esse interneurônio, que esse de cinza, bem aqui, ó, ele vai pegar uma cópia da informação que vem pelo neurônio aferente, ele pega uma cópia e leva lá para o sistema nervoso central para você ter a consciência de que você tocou na vela. Aí você olhou, olha, pior, olha, toquei na vela aqui, por isso que está doendo meu dedo. Então você passa a ter a consciência. Então essa é a função do interneurônio. Então o aferente é o neurônio que vai captar o estímulo externo, vai levar para o sistema nervoso. O neurônio motor,
é aquele neurônio que vai levar a resposta para o órgão, vai te dar uma resposta. Então, ele é o estímulo eferente. E enquanto que o interneurônio é aquele que vai pegar uma cópia dessa informação e vai levar para o sistema nervoso para que você tenha consciência e para que você possa armazenar essa informação no seu sistema nervoso. Então você guarda, se isso for importante, você guarda essa informação e você cria consciência do que aconteceu. Agora, gente, se não for importante, não é guardado. Se você estiver dormindo, isso aqui nem chega no interneurônio, porque o interneurônio ele descansa quando você dorme. O teu arco reflexo funciona, mas o interneurônio ele descansa quando você dorme. Você faz um monte de coisa sem saber, enquanto você está dormindo. E é por isso que você não tem consciência das coisas que você faz quando você está dormindo. Tá, beleza? Isso é o arco reflexo. E eu vou explicar ele com mais detalhes adiante, tá? Adiante, daqui a pouco eu vou explicar ele melhor. Mas isso aqui basicamente é o arco reflexo. Então essas são as 3 funções que a gente tem do arco reflexo. Ok. Além dos neurônios, nós temos as células gliais. As glias. Essas glias são células que estão fazendo parte do sistema nervoso, estão junto dos neurônios e estão para auxiliar o neurônio em tudo que ele precisa. Pensem comigo. Do que um neurônio ele precisa para sobreviver? Do que? Alimento. Primeiro ponto. O neurônio não consegue se alimentar. Ele não consegue pegar, digerir o próprio alimento, processar o seu próprio alimento. Ele não consegue buscar o alimento do sangue, porque o nosso alimento está lá no sangue. Ele não consegue ir lá no sangue, se conectar suas redes ao vaso sanguíneo e buscar o alimento. Ele não consegue fazer isso, porque ele está muito atrapalhado recebendo e transmitindo impulso nervoso. Então precisa de uma célula que faça isso para ele. Então a célula vai lá no vaso sanguíneo, pega o alimento com o neurônio e entrega para ele, enquanto ele está trabalhando. O que mais que as nossas células precisam? Você precisa receber oxigênio para você poder sobreviver. Os neurônios precisam de oxigênio também. Então, precisa de uma glia para poder passar o oxigênio para ele. Outra coisa que você precisa eliminar as toxinas que você produz. Porque quando você se alimenta, você produz excreções, secreções, você elimina a caquinha da célula. E aí, na hora que você elimina essa caquinha, alguém precisa limpar. Porque senão vai ficar aquele ambiente fora da célula contaminado. Então, precisa de uma diarista para estar limpando aquele espaço para que sempre fique bem limpinho. Estão entendendo? Então, outra coisa, o neurônio ele precisa ser protegido. Ele precisa de alguém que quando chegue uma doença e ataque ele, alguém se morda por isso e defenda ele. Então ele precisa de células de defesa. Ou seja, o neurônio, para que ele fique trabalhando, ele precisa de toda uma ajuda de vários tipos de células. Outra, o neurônio, ele propaga o impulso nervoso, mas o impulso não é tão rápido como deveria ser. Temos um animal grande e a velocidade de propagação do impulso nervoso ainda não é suficiente. Então, existem células que aceleram esse processo de propagação do impulso nervoso. Então, o neurônio o tempo inteiro está precisando e sendo ajudado por diversos tipos de glias. Então, é para isso que servem as glias. Então, as glias, elas são diferentes dos neurônios morfologicamente. São diferentes morfologicamente porque nenhuma glia tem axônio. Tá? Essa é a diferença. Olhou o neurônio, olhou uma célula, tem axônio, é neurônio. Não tem axônio, é uma glia. E eles são diferentes dos neurônios fisiologicamente também, ou seja, de acordo com a sua função. Então, eles fazem funções que o neurônio não faz. E ele não faz também a função do neurônio. Então, ou seja, ele não executa a função do neurônio
e realiza outros tipos de funções que o neurônio não é capaz de realizar. Nós temos dois tipos de glias: as micróglias, que são as glias pequenas, teoricamente, e nós temos as macróglias, que são as glias grandes. As micróglias são glias de defesa. Elas são as glias que vão defender o sistema nervoso, os neurônios, de ataque de vírus. Toda vez que tiver contato com alguma proteína estranha, com algum antígeno, essas micróglias se transformam em um fagócito, começam a englobar essas proteínas estranhas e começam a destruir, a comer literalmente essas proteínas estranhas. Já as macróglias, nós temos vários tipos de macróglias. Nós temos os astrócitos, que são essas células bem aqui, ó. Nós temos os oligodendrócitos, que são essas células aqui. E nós temos as células de Schwann. Não sei se é assim que pronuncia, mas que fique assim, ou Schwann, alguma coisa assim. Então, essa célula aqui, célula de Schwann, elas são células, tanto essa quanto essa aqui, ó, elas envolvem o axônio. Olha aqui o neurônio, aqui é essa célula que eu venho falando desde o início da aula para vocês. Então, são células que envolvem o axônio todinho, e essa aqui também, ela produz uma proteína muito importante chamada bainha de mielina. Qual a importância da bainha de mielina para o neurônio? Aí eu vou dar a resposta para vocês. A bainha de mielina, ele é formado por lipídios e é formado por proteínas. Mas o lipídio que forma essa bainha de mielina, ela é muito importante porque gordura não propaga transmissões elétricas. Ele não é, como é que se diz assim, não, na verdade assim, todo tipo de gordura, ele é um isolante elétrico. Então ele isola. Nunca um estímulo elétrico, um sinal elétrico consegue se propagar por gordura. Ele só se propaga por proteína. Então, no momento que o estímulo está sendo propagado, ele não vai nunca se propagar pela bainha de mielina, porque ele está isolando. Ele vai o quê? Se propagar por esses espaços que tem dos axônios, saltando. Que a gente chama isso de condução saltatória. Então, ele vai saltando de um espaço desse vazio para o outro. E assim ele consegue se propagar de maneira mais rápida. Então, se eu perguntasse qual a importância dessas células, é o quê? Acelerar a propagação desse impulso nervoso. Ele torna essa propagação mais rápida. Muito mais, 10 vezes mais rápida do que se não existisse essa bainha de mielina aqui. Tanto para cá quanto esse, ele tem a mesma função. Só que aqui, o oligodendrócito, ele tem um lugar que ele fica, que é o sistema nervoso central, lá no cérebro, lá no encéfalo. Já a célula do Schwann, não. Ele se localiza no sistema nervoso periférico. Então ele fica nos nossos membros superiores, nos nossos membros inferiores. Então no sistema nervoso periférico, na nossa periferia. Aqui na periferia você encontra essas células. No sistema nervoso você encontra os oligodendrócitos, mas a função é a mesma dos dois. Só diferencia a localização. Já os astrócitos, gente, o astrócito é o bambambam das macróglias. O astrócito nutre o neurônio. O astrócito leva oxigênio para o neurônio. O astrócito tira as caquinhas produzidas pelo neurônio. Ou seja, ele elimina as substâncias nocivas liberadas pelo neurônio. Então, se o neurônio estiver precisando de alguma coisa, é só chamar. Aí o neurônio fala assim, opa, astrócito, estou precisando de um pouquinho de potássio. Tem potássio aí? Opa, potássio saindo. Aí ele vai e usa o potássio. Opa, eu acabei produzindo muito glutamato. Dá para transformar esse glutamato em glutamina para mim?
Aí o astrócito, opa, é para já, eu vou produzir glutamina para você e já vou lhe dar glutamina. Então ele consegue converter o glutamato em glutamina e devolver para o neurônio. Ou seja, então o astrócito é como se fosse a mãe que tudo dá para o neurônio. Então ele é muito importante para o funcionamento do neurônio. Aqui acelera a propagação do impulso nervoso. Aqui é a mãezinha que dá tudo, de tudo um pouco, que o neurônio precisa para sobreviver. E a micróglia é a função de defesa. Tá bom, gente? É claro que essas células têm diversas outras funções, que não cabe aqui dizer, mas as funções básicas são essas. Ok. Vamos ver então como é que funcionam as funções comportamentais. Agora a gente vai entender como é que funciona o impulso nervoso, tá? Em si. Perdão, o arco reflexo em si. Por que eu preciso saber disso, professor? Está sendo específico demais comigo? Porque, gente, o arco reflexo é uma das formas de memorizar informações do nosso ambiente. Então, através do arco reflexo, nós podemos aprender e armazenar informações. Por isso que é importante a gente saber como isso funciona. Tá bom? Então, vamos lá. O arco reflexo, ele tem os seus agentes. Vou explicar cada um para vocês compreenderem bacaninha. Então, vamos lá. O primeiro participante dessa brincadeira se chama tendão patelar. Tá aqui o tendão patelar. Que cara é esse aí? O tendão patelar, ele é um tendão. Sempre todo tendão se liga a um músculo, tá? Então aqui está o músculo, que é o vermelho. E esse de azulzinho é o tendão. Então ele conecta o músculo do osso. Porque se o osso se conectar, se o músculo se conectasse diretamente ao osso, no momento que você dobrasse o joelho, esse músculo ia se rasgar. Porque o nosso músculo não suporta muito estiramento. E não suporta. O tendão não. O tendão ele suporta um estiramento. Ele aguenta, porque ele é muito elástico. É como se fosse uma liga. E é por isso que você não rasga a musculatura. Farra do tendão. Beleza. Nosso segundo participante dessa brincadeira é esse martelinho aqui que o médico usa para bater no tendão patelar. Depois nós temos o músculo quadríceps. Dentro do músculo quadríceps, nós temos órgãos proprioceptivos. Dentre esses órgãos proprioceptivos, nós temos o fuso muscular, que é o órgão que eu vou falar para vocês hoje. Para que serve o fuso muscular? Preste atenção. Se vocês não entenderem como ele funciona, vocês não vão entender nada. O fuso muscular, que esse negócio aqui parece de uma mola, ele é muito sensível ao estiramento do quadríceps. Então, se eu esticar o músculo, ele sente esse esticamento. Não sei se está correto de falar desse jeito, mas ele sente que o teu músculo está esticando. E para proteger o músculo, ele manda uma mensagem para o teu sistema nervoso: olha, o fulano está esticando muito o músculo. Manda ele parar de fazer isso. E aí, o teu cérebro manda uma resposta para você parar de esticar o músculo. Porque se você ficar esticando o músculo, vai chegar uma hora que o teu músculo rasga. Ele vai rasgar bem aqui, olha, na ponta do tendão. Se ele rasgar, você sente aquela famosa rasgadura. Se for muito grave, ele pode o quê? Arrebentar. Aí você sente um estalado assim, pof! Um estalado, arrebenta o músculo. Aí, meu amigo, vai ter que colar esse músculo no tendão depois. Vai ter que costurar. É uma cirurgia extremamente difícil. Então ele vai te proteger. Então, toda vez que você estica demais o músculo, o fuso te protege para você não lesionar o músculo. Para isso que ele serve. E aí esse fuso muscular, ele vai mandar a mensagem para o neurônio sensorial, que a gente acabou de conversar sobre ele. Está aqui o neurônio sensorial. Então, a sensibilização foi para o neurônio sensorial. O neurônio sensorial leva a informação para o sistema nervoso. Olha, o doido está esticando o músculo.
manda ele parar. E aí uma cópia da informação vai para o interneurônio e uma outra informação vai para o neurônio motor, que é a resposta. Qual é a resposta? Manda ele parar. E aí o que o neurônio vai fazer? Vai e manda uma resposta que é a contração. Olha, o músculo está esticando, a resposta é o inverso, é a contração. O músculo vai encurtar. E aí, no momento que o músculo encurta, ele está sendo protegido de sofrer lesão. E aí, no momento que você bate aqui o martelo no tendão, bateu esse impacto, estica o tendão. Ó. Na hora que estica o tendão, ele puxa o músculo. Isso que ele puxa, mensagem, ó, esticou, manda ele parar, manda ele contrair. E aí vem a resposta, encurta. Mas, para que essa resposta funcione, o interneurônio precisa mandar uma mensagem para esse outro neurônio motor que está localizado no músculo oposto, para que esse músculo não contraia. Porque se esse músculo contrair e esse músculo contrair também, a tua perna fica travada. Você não consegue movimentar a perna. Porque os dois músculos contraíram ao mesmo tempo. Então, esse músculo tem que relaxar para que esse possa contrair. É um serviço inverso que a gente chama. Relaxou e aqui contraiu. E aí, olha, involuntariamente você mexe a perna. Você movimentou a sua perna sem você comandar. Você não faz isso por ordem própria. Então, pode fazer esse teste aí com o filho de vocês, com a namorada, com o cachorro. Cachorro não. Com qualquer outra pessoa, com a mãe de vocês. Pega o martelinho, não bate em cima do osso. Aqui tem um osso chamado patela. É entre a patela e a tíbia, no tendão. Bate no tendão, aí a pessoa mexe a perna. Isso não é comandado pela tua consciência, isso é inconsciente. É o que a gente chama de arco reflexo. É o comportamento mais básico que existe. É o arco reflexo. Ok, então assim funciona o nosso arco reflexo. Existe um tipo de memória que é a memória reflexa. E a gente vai estudar essa memória reflexa acho na nossa terceira ou quarta aula. A gente vai estudar isso. Então, uma outra coisa importante é entender aquilo que eu falei para vocês, que o sinal sempre se propaga da onde o terminal axonial está conectado, se movendo dendrito, corpo, axônio, terminais axoniais. Então, sempre é em sequência. Isso a gente chama de princípio de polarização dinâmica ou de Ramon e Cajal, que também eu já falei para vocês. E aí, essa polarização dinâmica, ela funciona de forma que, olha, os dendritos é a região aferente, já expliquei. E aí, esses estímulos diferentes vão se somando na região que a gente chama de região integrativa. Se funcionou, vai ser propagado na região vermelha, que é a região de condução. E depois vem para a última região, que é a região eferente, que é a região que vai passar o impulso, olha só, ou para ninguém, ou para um outro neurônio, ou para um músculo, ou para um neurônio do sistema nervoso central, ou um outro neurônio qualquer, ou para um capilar, ou para uma glândula, tanto faz. Então, aqui é o sinal eferente. Esse negocinho tudo manchadinho aqui, ó, é o neurotransmissor. É a sinapse, a ponte que ele está criando para mandar o sinal para outra região. E aí, esse ponto que está o terminal e o dendrito do outro neurônio é o que a gente chama de sinapse. Ele pode receber o estímulo de um terminal, ó. Isso aqui é um terminal parecido com esse aqui, tá? Ele pode receber de um terminal, ele pode receber da pele, olha, de vários terminais ao mesmo tempo. Então, vai variando. Isso é o princípio. Então, sempre vai ser aferente, integrativo, condutivo e eferente. Nunca volta. Lembre-se disso. Ok. Agora vem o ponto mais difícil da aula de hoje. Vai ser justamente entender como é que funciona a condução elétrica, os sinais elétricos.
Esse momento agora que a gente vai ver vai ser aquele momento de entender como é que o neurônio funciona. Como é que o neurônio ele faz o potencial de ação, o impulso nervoso, ou também chamado de sinal elétrico, ser conduzido por toda a sua extensão do axônio até chegar nas regiões de sinapses. E aqui eu vou mostrando aqui para vocês os termos. Ele vai ficar aqui como se fosse um cronograma dos momentos em que isso vai estar acontecendo. Então, por exemplo, o momento inicial agora que eu vou estar explicando para vocês vai ser o que a gente chama de potencial de repouso. Vai ser a fase que eu chamo de potencial de repouso, ou também conhecida como potencial de membrana de repouso. Então, a gente vai entender como o neurônio se encontra sem que ele esteja propagando nenhum tipo de sinal elétrico. Tá certo? Então, ele está em repouso, não está propagando nenhum tipo de sinal elétrico. Aí fica assim, assim, assim. É dessa maneira que eu vou explicar para vocês. E aí a gente vai passando para as etapas. Aí depois vem o momento em que ele sai do repouso e acontece uma mudança do potencial elétrico. Esse potencial é o que? É a carga elétrica que tem dentro e fora da célula. Então, quando esta carga elétrica muda, aí eu estou numa segunda fase. Ele deixa de estar em repouso e acontece uma mudança. Se essa mudança for suficiente, foi aquilo que eu falei para vocês logo no início da aula, ou seja, somou-se vários estímulos e isso chegou a um limiar, aí vai ser gerado um potencial de ação. Então, aquele limiar teve um potencial para agir, que é o potencial de ação. E aí, este potencial de ação, ele vai ser levado até o final do axônio. Chegando no final desse neurônio, vai haver a transmissão desse potencial de ação na sinapse, nas fendas sinápticas entre um neurônio e o outro. E aí, quando acontece essa transmissão sináptica, termina o processo, o serviço do neurônio. Então, é dessa maneira que vai ser resumida essa história que eu vou contar agora para vocês. Ok? Então, vamos primeiro para o potencial de ação, a primeira etapa. Então, eu vou explicar bem passo a passo para vocês entenderem, para não ficar nenhum tipo de dúvida. Beleza, então vamos lá. Entendam que isto aqui é a membrana plasmática, tá? A membrana neural dos nossos neurônios. Daqui para cá, eu estou no meio extracelular. E daqui para cá, eu estou dentro do neurônio, espaço intracelular. E MP significa membrana plasmática. Então, é a indicação que existe essa membrana plasmática aqui. Então, pense que ela vai embora. Então, aqui eu só coloquei os termos para vocês sempre verem que para cá é o meio extracelular e para cá é o meio intracelular. E aí, olha só. O neurônio, ele está rodeado de diversos tipos de íons, de substâncias iônicas. O sódio, o potássio, o cloro e o cálcio. Só que existe sódio, potássio, cloro e cálcio fora da célula e sódio, potássio, cloro e cálcio dentro da célula. Mas as concentrações desses íons não são iguais fora e dentro da célula. Observem que esse sódio grandão, ele representa que ele está muito concentrado fora da célula. E esse sódio pequenininho dentro quer dizer que ele está pouco concentrado. Então, eu estou querendo dizer para vocês que existe muito sódio aqui e pouco sódio aqui. Essa organização, ela é essencial para que o neurônio fique em potencial de
repouso. Então, desse jeito, ele se encontra em repouso. Como o neurônio fica em potencial de repouso? A resposta é quando no meio extracelular tem muito sódio, muito cloro, muito cálcio e pouco potássio. E dentro da célula tem pouco sódio, pouco cloro, pouco cálcio e muito potássio. Então, é desta maneira que ele está em potencial de membrana de repouso. Então, essa é a concentração para que o neurônio não esteja trabalhando, não esteja propagando impulsos nervosos. Muito sódio fora, pouco sódio dentro. Pouco potássio fora, muito potássio dentro e assim por diante. Só que, entenda uma coisa, esses íons e qualquer coisa que esteja muito concentrada, ela tem uma vontade muito grande de ir para o outro lado. Pensa só vocês. Imagina que você vai para Atenas, está lotado de gente, muita gente. E aí o que vai acontecer? Tem tanta gente que você se sente apertado demais para ficar lá dentro. Muita gente, muita concentração dentro. A tendência é mais fácil as pessoas saírem daquele espaço do que mais pessoas entrarem. Então a tendência é sair. A mesma coisa um vidro de perfume. Tem tanto aroma no vidro de perfume que na hora que você abre a tampa, aquele aroma ele foge daquele espaço onde ele está muito concentrado. Então ele vai para o ambiente, ele vai tentar conseguir espaço em um outro local. A mesma coisa aqui. Como tem muito sódio aqui dentro, gente, quando eu falo aqui, eu estou usando a regra para esses também. Quando eu tenho muito sódio aqui dentro, a vontade que há é do sódio passar para onde ele está pouco concentrado. Mas será que a membrana plasmática deixa o sódio passar? Será que ela deixa? Bora ver. Não. Então, sempre ele vai tentar ocupar um espaço onde ele não está distribuído ou onde ele está pouco concentrado. Para o quê? Para equilibrar. Então, mas olha só, o sódio tenta passar para dentro, o potássio tenta sair. E os outros dois aqui tentam entrar também. Mas a membrana não deixa eles passarem. Porque a membrana tem uma propriedade importantíssima. A membrana seleciona quem entra e quem sai. Não é assim avacalhado. Não é quando quer. Não é só porque tem muito sódio aqui que vai passar para cá para dentro. Não é assim. Não é a casa da mãe Joana. É o neurônio. Mas como então que a membrana consegue selecionar o que entra e o que sai se ela não deixa ninguém passar? Através de proteínas que tem nela. E aí, essas proteínas que existem na membrana plasmática são canais que permitem a passagem seletiva desses íons. Então, olha só, permite a passagem seletiva. Ou seja, esse canal aqui não deixa passar qualquer coisa. Ele só deixa passar sódio. Aqui não deixa passar qualquer coisa, só o potássio e assim por diante. É o ingresso que vocês estão comprando pro show do Joãozinho Gomes aí. Quem é prêmio só passa no portão do prêmio. Quem é VIP só passa no portão do povão e assim por diante. Então, quem é prêmio não vai para VIP, não passa pelo VIP, não fica lá no VIP. Pode existir canal que deixe passar sódio e potássio ao mesmo tempo, pode ser, mas ele é um canal específico. Assim como tem os canais que só passa um elemento por vez, no caso só potássio, só sódio,
só potássio, só cloro e só cálcio. Com a presença desse canal, aí sim os elementos conseguem atravessar a membrana plasmática. Aí sim eles conseguem. Mas eles ficam abertos o tempo inteiro? Não. Ele não fica aberto o tempo inteiro. Ele está o tempo inteiro fechado. Para que esses canais se abram, existe um fator que faz ele abrir. O que vai fazer os canais se abrirem é justamente o estímulo sensorial ambiental. Por exemplo, a vela quente que encostou aqui, ou o som que tu ouviu, o som que bateu aqui, a onda sonora que bateu, o contato mecânico que bateu, ou seja, todos os sentidos que eu tinha falado para vocês, das sensações. É o contato com o estímulo externo. Então, por exemplo, ó, você vai tocar o dedo na tomada, lá tem energia elétrica. A energia elétrica que toca aqui os canais, abre os canais. O calor da vela que toca os canais, abre os canais. Ou seja, esses canais, eles são sensíveis a algum estímulo externo. Então pensa só, aqui está o calor da vela. O calor tocou, aí se foi um estímulo fraquinho, esse canal abre poucos canais de sódio. Então imagina que tem milhões. Só que foi pouca onda de calor que tocou aqui. Então abriu só alguns. E aí esse estímulo não foi suficiente para a pessoa sentir que queimou. Agora, se for uma onda de calor muito grande, vai abrir milhares de canais de sódio ao mesmo tempo. Então, tudo que tocar nesses canais, esses canais vão se abrindo. E aí, por abrir muitos canais ao mesmo tempo, aí esses estímulos são muito grandes e vai desencadear o que eu chamo de potencial de ação. Agora, se não abriu muitos canais, só mudou rapidamente e voltou ao normal. É assim que está funcionando. Então, tocou alguma coisa aqui, aí os canais rapidamente se abrem. Então, tocou, abriu os canais, passou. Tá ok? E daqui que está muito concentrado, sai. Perfeito? Os principais íons que fazem que acontece a mudança desse potencial são esses aqui. A partir de agora, eu vou tirar esses dois da história. A gente não precisa mais pensar neles. Eu só coloquei aqui para vocês saberem que são os 4 que participam. Mas os principais é esse. Então, eu vou tirar esses caras aqui para não ficar coisando muito a cabeça de vocês. E aí, vocês vão... A gente vai ficar agora só entendendo esses 2 caras aqui. Então, bora lá. Vamos imaginar que na hora que o estímulo chegou... Esse estímulo toca e os canais se abrem. Gente, ele abriu e rapidamente se fecha. Abriu, ficou 1 milissegundo aberto. E ele fecha. Só isso. A mesma coisa do potássio. Tocou nele, 1 milissegundo aberto, depois se fecha. O que é 1 milissegundo que o senhor fala toda hora? É 1 segundo dividido para 1000. É 1000 vezes mais rápido que 1 segundo. Então, é esse o tempo que um canal fica aberto. Aí, na hora que esse canal se fecha, poxa, mas entrou uma galera de sódio e saiu uma galera de potássio, por mais que o tempo seja curto. Desequilibrou o potencial de repouso, nem que seja um pouquinho, desequilibrou. E aí eu preciso restabelecer o meu potencial de repouso imediatamente. Eu tenho que restabelecer ele. Quem vai restabelecer é a famosa bomba iônica chamada de bomba de sódio e de potássio, que é falado muito no ensino médio. A bomba de sódio e de potássio, ela vai jogar 3 sódios para fora dos que entraram. Olha só, uma galera entrou. Ele vai jogar o sódio para fora e o potássio que saiu, ele vai botar 2 potássio para dentro, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, essas bombas iônicas,
elas estão agindo de uma maneira inversa dessas outras duas bombas iônicas aqui. Enquanto essas bombas iônicas deixam o sódio passar, essa bomba devolve contra um gradiente de concentração. E ela, para que ela consiga combater, consiga devolver esse sódio, ela precisa gastar muita energia, que eu chamo isso de ATP. E aí ele joga. Nisso que ele joga o sódio para fora e o potássio para dentro, aí as concentrações voltam a ficar no potencial de repouso inicial. Gente, para que o cérebro precisa se alimentar tanto? 35% de tudo que tu come é para alimentar os neurônios. Porque sem o alimento não tem como a bomba de sódio e potássio funcionar. O que mais se gasta de energia no nosso cérebro é para fazer essas bombas iônicas ficarem funcionando 24 horas por dia, 365 dias no ano. Elas não param. É o tempo inteiro funcionando. É o tempo inteiro jogando sódio para fora e potássio para dentro. Mas por que o tempo inteiro elas trabalham? Porque o tempo inteiro algo acontece que faz com que essas bombas iônicas se abram. Qualquer coisa toca nessas bombas iônicas, tocam nesses canais, aí o sódio entra, o potássio sai, lá vai a bomba de sódio e potássio pegar essa galera que fugiu. Lá vai pegar o potássio que entrou. Então, é assim que funciona. E aí, vai se mantendo o tempo inteiro esse potencial de repouso. Só que tem uma hora que essa bomba de sódio e potássio não aguenta tanto sódio que entra ao mesmo tempo, nem tanto potássio que sai ao mesmo tempo. Que é quando esses estímulos são muito fortes. Então, tá muito forte o estímulo, aí entra tanto sódio, sai tanto potássio que ele precisa de tempo para restabelecer isso. Quanto mais íons passam, mais é demorado para ele restabelecer essa concentração de novo. E aí é que vai acontecer a mudança de potencial. Para acontecer a mudança de potencial, olha só, só voltando um pouquinho a informação para vocês entenderem. Nessa concentração aqui, eu digo que o meio fora está positivo e o meio intracelular está negativo. Então, o que está determinando se o meio está positivo é se tem muito sódio. Tem muito sódio fora, o meio está positivo. Tem pouco potássio dentro, pouco sódio dentro, o meio está negativo. O que é esse positivo e negativo? É justamente a voltagem que tem dentro da célula. Então aqui a voltagem é de menos 65 milivolts. Então aqui ele está carregado eletricamente negativo, devido à concentração desses íons. E aqui está carregado eletricamente positivo. É assim que funciona. Então aqui está menos 65 milivolts, aqui está mais 100 milivolts. Está muito diferente. Ok? Então, tudo isso que eu falei para vocês é o que eu chamo de potencial de repouso. Então, a partir de agora, observe só, ó. Isso aqui é a mesma coisa que positivo para fora, negativo para dentro. O que significa positivo e negativo na membrana celular do neurônio? Positivo significa as concentrações de sódio e de potássio. Quer dizer que tem muito sódio e pouco potássio. Aqui quer dizer que tem muito potássio e pouco sódio. É por isso que quando vocês estudam no ensino médio, vocês só vê isso aqui, olha, positivo e negativo. Mas agora vocês já sabem por que é positivo e por que é negativo. Tá bom? Agora, vamos ver como esse potencial muda. Como vai acontecer essa mudança. E aí, esse gráfico aqui é o gráfico do potencial de ação.
E aí, esse quadriculado aqui, gente, é o momento que eu estou explicando. Então, ele vai andar, e aí toda vez que ele andar, é o andar da explicação que eu estou fazendo aqui para vocês. Ok? Então, vamos lá. O que vai fazer esse potencial mudar? Primeiro, chega o estímulo. Vamos imaginar calor. Chegou o calor, tocou esse calor, os canais de sódio e de potássio, o que vai acontecer? O canal de sódio, ele é um canal que se abre primeiro. Ele abre antes do canal de potássio. Então, abriu o canal de sódio, começa a entrar sódio na membrana para dentro da célula. Então, se o sódio entra, ele muda o sinal. O sinal que era positivo por causa dele vai ficar negativo porque ele está saindo daqui e vindo para cá. E como ele está vindo para cá, para dentro da célula, ele vai ficar positivo. Para onde o sódio vai, ele leva o sinal positivo com ele. É isso que está rolando. E se está faltando o sódio aqui, fica negativo para cá. Tá? Então esse é o primeiro momento. Esse primeiro momento eu chamo de despolarização. É a fase inicial. Ele despolarizou. Entenda uma coisa, gente. Esse menos 65 milivolts, ele é exatamente aqui. Literalmente nesse espaço aqui. Porque para cá, vou até marcar aqui para vocês na caneta para vocês verem, ó. Exatamente aqui. Porque para cá tá tudo positivo. Tudo positivo. A mesma coisa para cá, ó. Então, quando ele fica negativo, é só esse pedacinho que fica negativo, porque tudo tá positivo ao redor. E aqui, quando fica positivo, é como se todo mundo nesse pequeno pedaço ficasse positivo. E aí, olha o que vai acontecer. Então, sódio passou para cá, essa região ficou positiva, mas aqui continua negativo, porque aqui a concentração do sódio é pequena. É pequena. Tá bom? E a concentração de potássio tá alta. Por isso essa região continua negativa. E aí, olha só. Na hora que o sódio entrou, o gráfico sobe. Isso aqui, gente, é a amperagem, é a voltagem, perdão, não é amperagem não, é a voltagem. Então, nós estamos na circunstância de menos 65 milivolts, tá aqui, olha, menos 65 milivolts. E aí, quando acontece a despolarização, ou seja, o sódio entra para a célula, aí, olha só, a voltagem sobe, porque ele ficou positivo, ó. Ele ficou positivo. Aqui está negativo, menos 60, aí ele vai subindo, subindo, subindo. Quando atinge mais ou menos menos 40, é o estímulo que você precisa para disparar o potencial de ação. E aí desse menos 40 que está bem aqui, quando você... É tipo assim, olha, começa numa festa, eu gosto de fazer essa analogia para vocês entenderem. Aí começa a entrar 1, 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. Aí quando avacalha, que tá entrando um monte de gente, aí avacalhou a festa e libera logo o negócio para entrar todo mundo logo. Então, enquanto tá nesse limiar de menos 65 até menos 40, tá sendo controlada a passagem desses íons aqui. Chegou a menos 40, libera tudo, abre a porra desses canais todinho aí, abre esses canais, deixa só de entrar, deixa. Não quero mais bater minha boca com isso. Aí o sinal que sai daqui, toma-te, dispara para cima. Ele vai até 40 milivolts. Aí, nesse ponto aqui, eu estou no potencial de ação. Aqui é o sinal negativo para fora, positivo para dentro. Toda vez que você vê negativo para fora, positivo para dentro, é um potencial de ação.
Qual a diferença, professor, de despolarização para potencial de ação? Que para mim tudo parece a mesma coisa. A despolarização é qualquer mudança dentro desses limiares aqui. Ó, tudo isso aqui é uma despolarização. Aqui para cima também é. Mas só que se ela acontecer aqui, ela não foi suficiente para gerar um potencial de ação. Não foi suficiente. Ele despolarizou, mas rapidamente ele repolarizou. Então a despolarização ela pode não ser suficiente para formar um potencial de ação. Para formar um potencial de ação, ela tem que obrigatoriamente atingir menos 40. Atingiu menos 40, aí essa despolarização se torna um potencial de ação. Essa é a diferença entre eles. Mas só que se eu falar para ti que despolarização é a mesma coisa que potencial de ação, não é. Não é, porque a despolarização ela pode não gerar mudança nenhuma. Mas o potencial, ele é a mudança. Então, é porque mudou. De fato, mudou. Então, olha só. Lembra do tudo ou nada? O tudo é quando gera o potencial de ação. O nada é quando essa despolarização não estimulou nada, não estimulou a propagação do impulso nervoso. É o tocar da roupa no teu corpo. O tocar da roupa no teu corpo sempre está acontecendo. Então, o tempo inteiro, os neurônios estão despolarizando. Estão despolarizando. Tá? Mas, quando eu coloco o estímulo, quando eu somo a mais um estímulo, essa despolarização ela chega no limiar e esse limiar se transforma em potencial de ação e aí você passa a ter a consciência do tocar da roupa no teu corpo. Aí olha só o que vai acontecer. Observa agora que o gráfico agora vai despencar. Ó. Por que ele despenca? Porque é o seguinte, primeira coisa, os canais se abriram, só que depois de 1 milissegundo, os canais de sódio fecham. Eles vão fechar. Lembra que eu falei? Ele abre e fecha rapidamente. Então, fechou o canal, começa agora a abrir os canais de potássio, porque o potássio ele é o atrasado da história. Então, é como se fosse a saída de emergência aí da festa. Então, só depois que o canal de sódio se fecha, que o canal de potássio vai se abrir. Então, o sódio não consegue mais entrar. Lembra da bomba de sódio de potássio? Ela está funcionando o tempo inteiro. Ela não para. E ela começa a devolver o sódio de novo para fora. Devolve. Olha só. Se a bomba de sódio de potássio está devolvendo o sódio para fora, o sinal positivo vai junto. E aí muda. Que estava negativo, volta a ser positivo graças à bomba de sódio e de potássio, que funciona graças à produção de energia. E o potássio começa a sair da célula. O potássio que tinha entrado começa a sair. E essa saída do potássio acelera mais ainda o despencar do gráfico, tornando o quê? Diminuindo a voltagem. Só que olha só, como o sódio está sendo devolvido para fora e está saindo o potássio, ele não vai para menos 65. Olha só, ele não para em menos 65. Ele vai além. Ele chega aí, olha, a menos 80 milivolts. Ele vai além disso. Porque foram duas coisas que estavam acontecendo. Aí, isso é o sinal da saída do potássio. Mas lembra que a bomba é de sódio e de potássio? Então, a bomba de sódio e potássio começa a pegar o potássio e voltar, devolver esse potássio para dentro. Que é justamente a próxima etapa. Olha aqui. Na hora que ele começa a devolver o potássio de novo para dentro, aí ele vai se estabilizar até chegar em menos 65 milivolts. E aí, só que o que acontece? Aí vem o grande segredo. Vamos voltar um pouquinho aqui.
esse cara que estava negativo, olha, ele estava negativo, quando ele gerou o limiar para disparar, ele incentiva os colegas a mudarem o seu potencial. Aí, por mais que ele volte ao normal, ele incentivou o colega do lado a mudar a sua polarização. E aí vai acontecendo isso em cadeia. Esse volta a ser positivo e esse cara fica negativo. Aí depois ele volta a ser positivo e esse fica negativo. Aí tu tem a impressão que o impulso está se movimentando. Ele está andando, que é a propagação do impulso nervoso. É através disso. Então, negativo, aí esse aqui fica negativo e esse positivo. Esse aqui negativo e esse positivo. Aí o próximo negativo e esse positivo. E assim acontece o processo de propagação do impulso nervoso. E essa etapa de queda da polarização eu chamo de repolarização. Se aquele despolarizou, aquele vai repolarizar. E quando ele vai além da repolarização, que era para ele ter parado aqui, mas ele vai lá embaixo, eu tenho um processo de hiperpolarização. Então ele passou do limiar de menos 65 milivolts. Mas graças à bomba de sódio e de potássio, ele equilibra. Porque o objetivo da bomba de sódio e potássio é essa, reequilibrar. É assim que vai acontecer. Mas o grande segredo é os canais de sódio e de potássio. É eles que percebem o estímulo de fora. É muito interessante, porque eu sempre me perguntava assim, poxa, mas como é que o neurônio sabe que está acontecendo alguma coisa? Como ele sabe? É o canal. Então, a luz, por exemplo, a luz vem, bate no teu corpo, na hora que ela bate no teu corpo, ela abre os canais. E aí o sódio entra e o potássio sai. Aí você consegue ter a percepção das coisas que estão acontecendo. Olha, eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo o som, é porque o som, a emissão desse som está tocando em diversos canais de sódio e de potássio, ocasionando a abertura desses canais. E aí faz com que vocês ouçam esse som. Não é legal? E o que é mais interessante de tudo é que, por exemplo, a síndrome de Down. A síndrome de Down, um dos fatores que ocasiona a síndrome de Down são problemas nesses canais de potássio. Então, quando esses canais de potássio estão comprometidos, eles geram diversas características típicas de uma criança com síndrome de Down. Olha como é interessante saber dessas coisas. Tudo faz sentido, tá certo? E sempre o sódio ele é 1 milissegundo mais rápido do que o potássio. Então, durante o processo de impulso nervoso, ele se abre e na hora que ele se fecha, o potássio se abre. Então, ele vem sempre 1 milissegundo depois. E é graças a essa diferença de tempo é que faz com que aconteça a despolarização, porque se eles abrissem juntos, na mesma hora, a membrana não iria conseguir se despolarizar. Porque quando o potássio saísse, ao mesmo tempo que o sódio entrasse, ele não ia mudar a amperagem, a voltagem, não ia mudar, porque o potássio também é positivo, entendeu? O potássio é positivo, então se o sódio está entrando, ó, o sódio é positivo. Se o sódio está entrando, mas o potássio que é positivo também está saindo, então está trocando elas por elas. Então tem que ter essa diferença de tempo, justamente para que o positivo entre para cá, aí a bomba de sódio e potássio possa funcionar e aí depois esse potássio seja resgatado.